Olá pessoal, aqui é a Jax Marciano na área, dessa vez com a resenha do Superman, baseada na animação clássica da década de 40, da coleção DC Multiverse, action figurine na escala de 7 polegadas, produzida pela McFarlane Toys. Vamos analisar os pontos positivos e negativos para auxiliar você no processo de escolha. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso review. Bom, aí tá a embalagem padrão aí da McFarlane Toys, não tem nenhuma grande novidade, a não ser que tem aqui a janela, aí você tem aqui o nome da coleção de DC Multiverse, o nome do personagem, aqui a quantidade de pontos de articulação, logotipo da McFarlane, faixa etária, aí nessa lateral direita você vai ter a que se refere essa versão do Superman. Então é a versão baseada na animação clássica de 1900, da década de 40, né? Mais correto dizer, porque não é de 1940, é da década de 40. E aqui você tem logotipo da McFarlane Toys e o nome da coleção de DC Multiverse. Aí na outra lateral, nome da coleção, aqui nome dele, né, Superman. Aí você tem um QR Code que seria para você acessar a loja de quadrinhos digitais da DC Universe Infinity, né? E embaixo você tem aí aqueles dados técnicos, né, com código de barra importado aí da figura, né, dos Estados Unidos, então não vai servir de nada aqui no Brasil. Bom, aqui você tem o nome do personagem, a versão a que se refere, aqui o logotipo da McFarlane. Aí tem como se fosse uma capa baseada aí numa arte estilizada, né, lembrando aí as artes antigas de Superman, né, então baseada aí na década de 40, né? E aí você tem aqui a informação que seria tudo colorido, como se fosse uma menção ao desenho animado, mas é uma capa de uma revista, tá? Vamos passar então para a figura fora da cartela. E aí está o nosso Superman, baseado aí na animação clássica da década de 40. Essa animação foi produzida entre 1941 e 1943. A primeira leva de 9 desenhos foi produzida entre 1941 e 1942 pela Fleischer Studios, e com a saída de Max e Dave Fleischer, aí a gente teve a animação feita pela Famous Studios, que seria aí basicamente o próprio estúdio renomeado depois da saída, obviamente, do Max e do Dave, com o que temos aí de uma técnica um pouco inferior, né? A primeira leva de 9 episódios. Então teve mais 8 episódios pela Famous Studios, que era pertencente a Paramount Pictures, e aí a gente teve basicamente aí um desenho que seria revolucionário para a época, né? Foram desenhos bem caros para a época e que tiveram aí fora do rádio, que tinha sido a única mídia para a qual o Superman tinha sido produzido, né? Além também de ter sido produzido live action, mas com relação à animação, a primeira animação aí que teve realmente uma relevância bem legal entre as mídias que foram produzidas desse personagem tão rico quanto o Superman. E a gente tem essa figurinha da McFarlane, que é uma figura honesta aí, na faixa dos seus 22,99 dólares, né? Eu acho que a McFarlane conseguiu acertar nesses últimos lançamentos aí, não os últimos, né, mas digamos assim, depois de alguns erros aí vieram mais acertos do que erros, né? Essa figura não tem muitos acessórios, basicamente você tem um par de mãos para você simular o voo, né? Então tem aquela escultura que você espera da McFarlane, tá? E obviamente ela tem um formato que eu acho mais flexível para você fazer poses também dinâmicas com o personagem, porque não é assim, ó, como são as mãos de voo, né? Então você vai conseguir aí botar ele de repente com essas mãos e fazer poses com ele também no chão, tá? Bom, vem também aquela base que eu acho uma basezinha bem furreca, eu não gosto dessa base. Aí tem o logotipo da DC aqui decalcado, né, com uma pintura feita aí
mas não tem, digamos assim, escultura, né? Então não tem relevo. E só um PEG. É por isso que eu acho essa base muito pobre. Além dela ser pequena para uma figura de 7 polegadas e não ter o peso necessário de repente para servir como base mesmo, né? Ter estabilidade na figura, só tem um PEG. Tinha que ter pelo menos 2 PEGs, entendeu? Vem também com um cardzinho, que eu gosto desses cards, eu acho eles bem legais, bem feitos. A ilustração aí é a mesma da capa que tem atrás aí da embalagem, né? Embalagenzinha já conhecida, a cartela, né? Então tem aqui esse mesmo desenho. E aí você tem aqui o nome do personagem, a versão que pertence, que é Classic Animation. Aí o ano, a década no caso, 1940. E a gente tem no verso do card o desenho dele aqui, né? Aqui a informação e aqui você tem o textozinho. Quem quiser parar aí e fazer a tradução, ok? Então, um cardzinho bem legal, mas a figura em si, como eu sempre digo, é o mais importante, né? Eu confesso que eu gostei dessa transposição para a terceira dimensão do personagem aí da animação. Então a gente vai ter aí o S estilizado, né? Não é o S, digamos assim, da Era de Prata nem da Era de Ouro, da Era de Prata nem da Era de Bronze. E aí você vai ter uma head que tem aí esses olhos apertados, fechados, como era na animação, né? Ele aparecia assim na animação, tá? Coloração aí da pele eu acho que está competente. A gente tem cores mais foscas, né? Obviamente respeitando a animação. Aqui o vermelho, aqui o amarelo, tá? E embaixo aí você tem as botas com a escultura aí dos vincos, né? Aqui, tá? Da bota que você espera. E aqui a capa aramada, que eu acho que não deve ser mais capa de plástico. Eu acho que a capa aramada de tecido é o melhor mesmo para essas figuras, porque aí você tem uma capacidade de pose maior, né? Você pode posear a capa também, então eu acho que você tem mais possibilidades. Aqui você tem o respeito ao design do desenho, né? A única coisa que eu não gosto realmente, para quem liga muito para isso, eu não ligo tanto. Mas eu acho que eles botam os pinos, né? Bem, eles ficam muito aparentes, né? Eu acho que poderia ser mais oculta, sem precisar ser pinless, né? Aqui a parte de trás do personagem, né? E aqui os vincozinhos esculpidos na sunga, né? É o que temos aí para o momento, tá? Vamos ver então aí a articulação. A articulação aí da head não vai muito para trás, infelizmente. Só mesmo isso aqui, tá? Aí para frente aí para baixo, no caso, você consegue encostar o queixo aqui no peito. Você obviamente gira. Aí tem inclinação para os lados, eu acho um ângulo muito bom. Aí você tem aqui aquela articulação esperta da McFarlane, né? Que você tem esse ângulo todo de movimento, que ou seja, para cima e para baixo e para frente e para trás. Todo esse ângulo, tá? Aí você consegue fazer um ângulo aí até maior do que 90 graus, tá? Consegue fazer isso. Obviamente você consegue girar. Tem o giro no bíceps também. Como é articulação dupla, você tem um excelente ângulo de movimento. E aqui no pulso você tem a articulação ball joint, então você vai ter aquela articulação por todo o ângulo, né? Mas ela tem também aqui aquela articulação de dobradiça, tá? Então aqui você tem uma estabilidade boa, tá? Então você consegue aí fazer movimento para todas as direções. Aqui no abdômen você tem aquela articulação estilo McFarlane, que eu acho muito boa também. Você consegue inclinar para os lados. Tem um pouco de movimento para frente, não é grande coisa, na articulação superior, tá? Na altura do diafragma. E para trás eu acho que o ângulo é maior, tá? Ajudando aí as poses de voo, né? Óbvio. Você bota a cabeça para cima e você consegue olhar, ó, tá vendo?
Aqui na cintura, aí você tem outro ponto, né? Que aí tem um pouco de movimento, não é grande coisa. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Para frente e para trás, só na cintura, tá? O ângulo não é tão grande. Obviamente aí você consegue também para os lados, tá? Já que é esse ângulo todo. E você consegue girar na cintura. Deixa eu ver se gira também no diafragma, na altura do diafragma, tá? Então tem giro e movimento para os lados, eu acho excelente. Aí aqui nas pernas, estilo McFarlane, você tem uma perna abrindo aí fazendo espacate. Aí você consegue, porque a sunga é de um material emborrachado, você consegue chutar bem alto. Para trás nada, porque a escultura traseira não permite. Aí você tem um pouco de movimento, não grande coisa, aí girando aqui, tá? Mas não é grande coisa. A articulação dos joelhos é dupla, que permite aí excelente ângulo de movimento. A panturrilha encosta na coxa, ok? Aqui na bota não tem, então não tem na canela a articulação, mas o que acontece? Você tem aquela articulação dos tornozelos da McFarlane que você consegue girar no eixo, tá vendo? E consegue esse ângulo aí para baixo, que eu acho suficiente, muito bom. Para cima um ângulo excelente também. E você tem aquele movimento para os lados, porque é uma ball joint, tá vendo? É uma ball joint. E eu gosto do design que eles colocaram, que a ball joint não fica muito aparente, né? Aquele bolão aqui, aquela bola de gude, tá? Obviamente, para você ter um monte de articulação assim, você tem que abrir mão de algumas tecnologias, né? Então você não vai querer que fique aquele negócio totalmente oculto da ball joint, senão não vai ter um movimento amplo. Aqui na frente dos dedos dos pés, né? Na frente da bota, você tem aquela outra articulação que você tem um excelente ângulo para cima, tá? Deixa eu ver se ela vai para baixo. Não vai para baixo não, pelo menos não vou forçar, né? Deixa eu ver aqui se faz. Também não faz, então para cima eu acho excelente. Então você vai conseguir fazer suas poses. Eu acho essa articulação suficiente, não tem necessidade de ter mais. Vamos ver aí a mão que eu quero trocar. Sai sem dificuldade e você consegue conectar outra também sem dificuldade. Aí quando eu sinto aquele clique na conexão, aí tá ok, tá vendo? Você consegue aí fazer suas... Aí levantando o voo, ou então você faz aí uma pose de luta, né? De repente, ele aí avançando no vilão, né? E eu acho bem legal, porque essas mãos são mais flexíveis, e aí você consegue também fazer o voo, né? Aí consegue botar a mãozinha assim, trocando as duas, né? E consegue fazer poses de voo. Eu acho que aí ela é mais democrática, mais flexível para as poses do que a mão que você tem aquele formato fixo assim, tá? Então tá aí. Algumas pessoas reclamaram dos olhos serem fechados, esse design, mas ele está respeitando a animação. Obviamente você também pode trocar pela head do Superman primeira aparição que saiu, né? Então eu acho que você tem opções para fazer um kit bash ou fazer um custom, né? E aí você colocar as partes que você quer na figura definitiva da Era de Ouro, né? A capinha, como é aramada, né? Tem esse arame que vem daqui até aqui embaixo, não é aqui no meio, né? Então você vai conseguir fazer algumas posezinhas como essa. E o tecido, apesar de grosso, né? Grossinho, não ser completamente fino, e aí você não tem ficar olhando aqui a parte de trás, você consegue pela leveza do tecido fazer esses movimentos aí com a capa, tá? Então eu acho bem flexível. Agora o tamanho dele, realmente respeita o que está
na descrição, porque às vezes não respeita, né? Então, às vezes você tem um tamanho um pouco maior, mas no caso do Superman são 7 polegadas e meia, 7,5 polegadas, e isso equivale em centímetros a cerca aí de 19 centímetros, tá? Eu acho uma figura bem legal, as proporções do corpo, eu esqueci de falar, o corpo, o molde do corpo, eles pegaram o do Superman da Terra 2 de Crise nas Infinitas Terras, então você vai ter aquele modelo de corpo que eu acho excelente, tá? As proporções eu acho elas bem melhores para o personagem, né? Então eu acho bem compatível, tá? Bom, para essa figura aí vou dar aí uma nota, vou dar uma nota 9. Eu gostei muito da figura, eu só tirei um ponto que eu acho que poderia ter vindo com uma mão aí, uma mão extra, porque a versão do Christopher Reeve, né, do filme, ela veio aí com muitas mãos, até achei que excedeu aí a quantidade que você espera, mas esse Superman aqui eu acho que teria ficado legal com uma outra mão, de repente um par a mais, né? E aí você teria tido aí uma figura completa, mas aí a nota 9 é uma excelente figura, tá? E que eu acho que vai abrilhantar a coleção de qualquer fã aí do Azulão. É isso aí, pessoal. A figura você pode encontrar aí importando ou comprando de vendedores que vendem aqui no Brasil. A minha eu peguei do Jovem Toys, né? Eu sempre estou comprando deles e o envio deles, mesmo sendo lá do norte, você acaba pagando um frete que eu acho justo. E aí eu acho que vale a pena essas figuras mais difíceis você conseguir pegar por um preço acessível. Então peguei a minha lá na Jovem Toys, eu vou colocar o link do Instagram deles aí na descrição do vídeo. E você pode ter essa figura aí na sua coleção. É isso aí, pessoal. Marciano partindo, espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal quem não é inscrito, de dar o like aí no vídeo para fortalecer. Comenta o que você achou dessa figura do Superman baseado na animação clássica de 1940. A gente se vê então no próximo review. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e acesse as outras redes sociais.